janeiro desse ano, 2025, eu coloquei na minha meta a leitura de 2 HQs, Pílulas Azuis e 2 Vidas. Eu já concluí a leitura destas 2 HQs e nesse vídeo eu trago a resenha leiga da HQ Pílulas Azuis. Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. Vamos falar um pouco sobre esta obra do autor Frederick Peters, que traz uma história bem interessante, bem bacana. Inclusive essa HQ foi uma indicação de algum de vocês. Peço desculpas, mas eu não me lembro quem indicou, mas eu sei que foi uma indicação de vocês. Eu comprei, eu adquiri, eu fiz a leitura e vamos agora à minha análise. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. De novo, como eu falei no vídeo anterior, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sempre peço isso e eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que você faz isso. Você curte esse vídeo e você se inscreve no canal se você não está inscrito. E também um plus a mais é se você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam de HQs, gostam de livros, gostam de calhamaços, gostam de livros capa dura, brochura, que gostam de estar em universos diferentes a cada dia que passa. Nossa senhora, que chamada linda que eu fiz pro canal agora. Vamos lá, pessoal, então, falar da HQ Pílulas Azuis. Bom, no outro vídeo eu falei pra vocês, eu mostrei as minhas HQs e eu comentei que eu tenho várias HQs aqui. Eu acho que a maioria das HQs que eu tenho, não é a maioria, mas uma boa parte das HQs que eu tenho, elas são autobiográficas, ou são HQs que trazem histórias baseada em fatos reais, né, que mostram um determinado aspecto da história, de um exemplo, de uma vivência, de uma experiência que realmente aconteceu. Pílulas Azuis não é diferente. Tudo que acontece aqui, ou quase tudo que acontece, são fatos reais. E se você não gosta de HQs dramáticas que tratam de assuntos um pouco sensíveis, um pouco pesados, eu não vou dizer tão pesado, mas sensíveis. Eu acho que sensíveis é a palavra certa. Se você não gosta desse tipo de HQ, talvez Pílulas Azuis não seja pra você. Mas calma aí, talvez seja. Acompanhe a resenha até o final e você vai decidir isso. Bom, e nessa HQ nós temos a história do relacionamento do autor Frederick Peters com uma mulher chamada Kate, ou Kate, eu não sei, é C-A-T-I. Kate seria com K, Kate. Com C seria Kate. Eu vou chamar de Kate, que fica mais bonito. Conta o relacionamento entre os dois, só que tem um pequeno, grande detalhe. A Kate tem um filho. Ele conhece ela, aliás, quando ele conhece até ela não tem um filho, mas eles se veem depois e ela tem um filho. E tanto ela quanto o filho são soro positivo. Tem o vírus HIV, eles têm AIDS. E é por esse pequeno, grande motivo que a história tem as suas nuances dramáticas. Então a história vai trazer pra nós, vai narrar pra nós como foram as reações do Frederick quando conheceu a Kate e soube que ela tinha essa doença, como o relacionamento se desenvolveu a partir disso, os medos do Frederick, os medos dela e as preocupações inerentes, inclusive, ao filho. As limitações que o próprio filho tem que passar, né, as medicações que ele tem que tomar, todos os exames que ele tem que fazer, enfim, a história vai permear o convívio entre os três, no início do relacionamento e durante o relacionamento, várias situações que eles tiveram que passar por conta dessa doença. E essa HQ traz temas como, por exemplo, amor e aceitação. O Frederick ama a Kate e por amar a Kate, ele aceita a doença dela. Aceita em que sentido? Eu vou trabalhar contigo, eu vou estar contigo, eu vou cuidar de ti. Então é nesse aspecto, amor e aceitação. Uma particularidade que eu achei muito interessante, a ideia do Frederick aqui não é colocar na sociedade que está lendo o material a imposição de julgamento. Então nós que lemos a HQ não sabemos como a Kate adquiriu o HIV. Não mostra, porque essa é uma informação irrelevante. Talvez, não sei, eu tô aqui especulando, mas talvez seja uma informação irrelevante para o autor. Ele quer que as pessoas entendam essa doença e o relacionamento dos dois por outro aspecto. Então ele não trouxe essa informação na HQ. Eu achei bem bacana, bem interessante. Fala, obviamente, sobre o HIV e fala sobre o estigma, sobre os preconceitos que nós, enquanto sociedade, temos com essa doença. Olha, vou ser bem sincero pra vocês, trouxe várias informações, porque, convenhamos, a AIDS hoje ela não é tão falada. E teve uma época em que a AIDS era muito mais falada, mais conversada. Hoje em dia, parece que as pessoas não querem mais falar tanto sobre essa doença. Aliás, as pessoas não querem falar sobre doença nenhuma, mas eu digo assim, não está tão em voga, não está tão nos noticiários como antigamente. E várias questões, olha que loucura, olha que aprendizado, até porque esse eu acho que foi um dos objetivos do Frederick aqui. Essa é uma HQ que ensina muita coisa, inclusive sobre a doença. Se eu beijar a pessoa com AIDS, pego a doença ou não pego? Quais são os limites da relação que eu posso ter com a pessoa sem contrair a doença? Porque óbvio, né, o Frederick tem uma relação muito aberta com a Kate, mas ele se cuida para não ter a doença, né? Inclusive acontece um fato no meio da HQ aqui, que é algo assim que
perturba muito o Frederick, fica claro isso, que perturba muito, e que ele entende que ele pegou a doença, ele fica preocupado com isso. Então, como é que é esse equilíbrio, né, num relacionamento, e a Kate também pensando, minha nossa, agora ele pegou a doença e eu sou a culpada. Então aqueles sentimentos de culpa, sentimentos de medo, aparecem muito bem representados na HQ. E trouxe realmente essa questão mais informativa, pelo menos para mim. Muita coisa eu aprendi ou reaprendi em relação à AIDS por conta da HQ. Mostra também a resiliência, principalmente por parte da Kate, que tem consciência, 100% de consciência da doença que ela tem, do filho que também é soropositivo, mas ela leva a vida o mais leve quanto possível é levar a vida. Para quem tem essa doença extremamente perigosa, uma doença que não tem cura, mas ela é uma personagem muito bacana porque ela traz essa vontade de viver, não colocando a prioridade como sendo a doença. Ela coloca a vida como prioridade e tem os seus momentos de se preocupar com a doença que ela carrega. Então isso eu achei muito bacana também. E mesmo em se tratando assim de uma história muito sensível, o autor tenta em vários momentos suavizar a história. Então ele traz momentos de humor. Teve momentos em que eu ri lendo a HQ, porque eu acho que a ideia do autor era justamente, do Frederick, era justamente a gente não ser uma história maçante. Claro que ela é um pouco dramática, mas não ser um drama maçante, muito pesado. Então ele traz umas nuances de humor ao longo da HQ, e através dessas nuances de humor, acaba gerando uma conexão mais forte, ajuda a criar uma conexão mais forte com o leitor, mas é claro que 90% da HQ, acho que esse percentual está bem aplicado, 90% da HQ é realmente essas preocupações, medos com relação à doença. Eu colocaria 3 pontos positivos aqui com relação à HQ. Primeiro ponto dividido em 2, sinceridade e autenticidade. O autor, ele é muito sincero aqui com os sentimentos que ele teve com relação à doença. Ele não quer romantizar. No momento em que ele achou que ele estava infectado, caramba, ele ficou preocupado. Ele não queria aquilo, entendeu? Ele não queria ficar com a doença. Ele amava e ama Kate, eu tenho certeza, mas ele não queria a doença pra si. E ele não romantiza, ele diz, não se preocupa, se eu ficar com a doença, tá tudo bem, estaremos juntos. Não, ele mostra a sinceridade do relacionamento, das sensações, dos sentimentos que ele teve com relação a todas as etapas do convívio entre os dois. Ele foi muito sincero e muito autêntico, né? E é um risco hoje na nossa sociedade julgadora você ser sincero e autêntico. Então, parabéns ao Frederick pela coragem, que eu tenho certeza que foi utilizada de uma forma muito acertada na HQ. O segundo ponto é que ele é, conforme eu já falei, ele é didático. Você vai aprender, e se você já aprendeu e esqueceu, você vai reaprender as questões, os limites, como funciona esse vírus HIV. E isso é muito importante, traz uma educação necessária para que a gente elimine camadas de preconceitos que a gente tem com pessoas que carregam esse vírus. E nesse ponto a HQ ela é muito bem construída. A história é muito bem contada no sentido de ser didática. E o terceiro ponto seria os personagens carismáticos. É óbvio, nós estamos falando de um casal que existe, ou que existiu, não sei. Eu não posso afirmar agora porque eu não cheguei a pesquisar na internet se eles ainda estão vivos, mas o fato de se tratar de uma história real, ou seja, esses personagens, se não existem, existiram, isso já dá um carisma, já dá uma intimidade mais forte com a gente, porque essas pessoas são reais, representados em uma história em quadrinhos, mas são reais, e isso gera uma conexão muito forte. E 2 pontos que eu colocaria aqui como sendo pontos negativos, mas vai muito de cada um, né? Eu acho que cada um vai ter que fazer um exame de consciência para ver se isso seriam pontos realmente negativos ou pontos a se ponderar antes de fazer a leitura. O primeiro deles é o enredo introspectivo. Essa HQ, para quem gosta de HQs com mais dinâmica, com mais ação, não seria uma HQ recomendada. Ela é uma HQ muito mais reflexiva. Você vai parar e pensar sobre o vírus, como é que seria a sua relação caso você tivesse um amigo, uma amiga, um parente que tivesse esse vírus. Se você conseguiria eliminar os seus preconceitos ou não, se você tem todos os entendimentos necessários para o convívio com essas pessoas sem que você se coloque em risco a pegar esse vírus. Então ele é uma abordagem realmente muito mais reflexiva. E para quem não gosta de HQs assim, talvez não vá gostar tanto de Pílulas Azuis. E também a questão, né, pessoal, que eu gosto bastante, que são as questões, as HQs e os livros biográficos, né, mas eu sei que tem uma parcela da população, das pessoas, dos leitores, que não gostam de material nesse sentido, nesse aspecto, que preferem realmente a ficção, a fantasia, não quer nada assim que seja voltado à vida de outras pessoas, experiências, porque é que nem eu falei, né, pessoal, é bem próximo, a gente acaba se aproximando bastante, porque a gente sabe que são pessoas reais, né? Então, para quem não gosta de livros autobiográficos,
essa HQ também não seria muito indicada. Agora, se você não se preocupa nem com um enredo introspectivo e nem com o fato de ser uma autobiografia, Pílulas Azuis, eu tenho certeza que você vai gostar. E mesmo que você não tenha nenhum interesse em saber sobre o HIV, é uma história que vale a pena ser lida. Só fazer um parênteses, pessoal, quando eu li essa, eu não sabia da sinopse, tá? Quando eu li aqui Pílulas Azuis, primeira coisa que eu pensei foi, vão falar do Viagra. Estava totalmente enganado. Totalmente enganado. Na verdade, Pílulas Azuis se refere sim a medicamento, mas são os comprimidos que tanto a Kate quanto o filho precisam tomar para conter a propagação, o aumento, né, da doença nos seus corpos. E era isso, pessoal. Essa foi a resenha leiga da HQ Pílulas Azuis. Eu indico a leitura. Ele não estará na minha seleção DL, mas eu indico a leitura. Eu acho que vale a pena todo mundo ler essa história e relembrar como funciona o vírus para que a gente possa ter uma sociedade cada vez menos preconceituosa e mais preparada a lidar com certas situações. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.